Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os conceitos de variáveis. Nós vamos aprender sobre os tipos de variáveis. Bom, e para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Sebrasp, que foi cobrada agora, no ano de 2023. Vamos então para o enunciado. Considerando um formulário com as variáveis nome, altura, idade, CPF e peso, julgue os itens a seguir. Então, nós temos o item 1, 2 e 3. Assinale a opção correta. Bom, vamos lá. Qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa. Alternativa, que o professor esqueceu de marcar, alternativa B. Ó, com calma. Considerando um formulário com as variáveis. Observe, então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco variáveis. Pessoal, quando se fala em variáveis, a gente tem que entender o seguinte, tá? Que as variáveis, elas são divididas em duas categorias, tá? Nós temos as variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas são aquelas que a gente consegue atribuir nomes, qualidades, características, tudo bem? Ó, qualitativa, você vai lembrar praticamente de qualidades. E temos as variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas, nós vamos lembrar do quê? De quantidades, números, valores, tá? Então, qualquer coisa relacionada à qualidade vai ser qualitativa e qualquer variáveis relacionado a números, nós vamos lembrar, nós vamos associar a quantitativas. Porém, vem uma parte um pouquinho mais chatinha. Por quê? Porque as variáveis, elas se dividem em duas categorias. Nós temos as variáveis qualitativas, tá? Vai se dividir em duas categorias e também as quantitativas. Vamos começar pelas qualitativas. Pessoal, as variáveis qualitativas, podemos ter variáveis nominais, tá? Ou nominal. Ou então temos as variáveis ordinal, tá? A mesma coisa com números, pessoal. Nós temos as variáveis quantitativas discretas e temos as variáveis quantitativas contínuas. Professor, meu Deus, professor, quanta coisa, calma, calma, vamos com calma. Pessoal, variáveis qualitativa nominal é aquele tipo de variáveis a qual a gente só atribui qualidades. Por exemplo, essa camiseta é vermelha, mas poderia ser azul, poderia ser rosa, poderia ser branca, tá? Essa caneta, ela é pequena, ela poderia ser grande, poderia ser médio, tudo bem? Então, pessoal, quando você só atribui uma característica, então é uma variável qualitativa nominal, ou seja, você só está dando um nome. Agora, ordinal não, ordinal existe uma ordem que precisa ser estabelecida. Por exemplo, vamos pensar assim no que é mais comum, mais utilizado. Formação acadêmica. Pessoal, observa que nós temos jardim da infância, temos o primário, temos o ensino médio, tá? Temos a faculdade, a pós-graduação e assim sucessivamente. Não tem como a pessoa querer ingressar no ensino acadêmico através do doutorado, depois vai fazer o ensino médio, depois vai fazer o mestrado, depois vai fazer o jardim da infância. Não, não existe isso. Existe uma sequência. Então, nesse caso, observa que a pessoa que tem ensino médio tem uma qualidade, tá? Uma pessoa que tem doutorado, cuidado que eu não estou falando em termos de características, estou falando em termos de sequência, tá? Uma pessoa que tem doutorado significa que ela já superou o ensino médio, já superou o ensino básico, tudo bem? Então, quando se fala em qualitativo ordinal, existe uma ordem de qualidade que precisa ser estabelecida. Eu falei dessa caneta. Se essa caneta é pequena, se for uma caneta média, significa que a caneta média já superou a caneta pequena. Se for uma caneta grande, então significa que a grande ela já superou a caneta média e também superou a caneta pequena, tudo bem? Então é basicamente isso, existe uma ordem a ser estabelecida. Agora, quando é quantitativas, quando a gente está trabalhando quantitativas, pode ser discreta e contínua. A discreta
é aquela a qual os números pula de um para o outro. Por exemplo, vamos pegar aqui, 1 pula para o número 2, 2 pula para o 4 pula para o 8 e assim sucessivamente, tá? Ó uma polêmica aqui, ó. 1/4, opa, eu ia colocar pode ser infração, tá? Mas vou colocar aqui, ó, 1,3 pula para 1,4, pula para 1,5, pula para 1,9, pula para 2,3. Pessoal, você observa que o número está pulando de um para outro, tudo bem? Aqui, de 1,3 pula para 1,4, 1,5, 1,9 e 2,3, por exemplo. Isso aqui é só exemplo, tá? Só que eu vou apagar que eu vou utilizar os exemplos aqui do exercício. E temos também os valores contínuos. Pessoal, valores contínuos é sempre aquele que tende ao infinito. Por exemplo, vamos pegar aqui a qual ele utilizou peso. Pessoal, uma pessoa pesa 52 quilos, tá? Se for uma balança mais precisa, ela vai falar que pesa 52,4. Se for uma balança mais precisa, vai falar que pesa 52,48. Se for uma balança ainda mais precisa, vai ser 52,48 3, e assim sucessivamente. Ou seja, é contínua porque ela vai até o infinito. Quanto mais preciso for o aparelho de medição, mais os valores vão se estender à direita. Você pode pensar, por exemplo, numa garrafinha d'água, tem 500 ml. Mas se você for pegar e medir a quantidade de água, pode ser que tenha 500,1 ml, ou 500,12, 501,128, e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, agora vamos, depois desse rolê todo, vamos voltar aqui para o exercício. Primeiro ele falou o seguinte, vamos lá. Considerando um formulário com variáveis nome, nós sabemos então que é variável qualitativa, porque a gente atribui uma qualidade, né? E no caso vai ser nominal, não existe uma ordem de nomes. Então, aqui nós vamos ter nomes, certo? Altura, pessoal, altura é uma variável quantitativa. Só que lembra, pessoal, quanto mais preciso for o aparelho de medição, mais a altura ela vai se alongar à direita. Por exemplo, a pessoa tem 1,70 m, a pessoa pode ter 1,70,1 m, 1,70,14 m, 1,70,148 m e assim sucessivamente, tá? Então aqui nós vamos classificar a altura. Idade. Idade é um pouco polêmico, tá, pessoal? Mas a idade, a depender, pode ser, tá? Isso vai depender do contexto, vai depender do contexto. Ela pode ser tanto quantitativa como contínua. Por exemplo, se for considerar somente anos, então aí vai ser uma variável discreta, quantitativa discreta, porque a pessoa vai ter 8 anos, 9 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 60 anos. Então aí se trata de uma variável quantitativa discreta. Só que, se você for considerar outras variáveis além de anos, por exemplo, a pessoa pode ter 50 anos e 12 meses, 50 anos, 12 meses e 3 dias, 50 anos, 12 meses e 3 dias e 20 horas. Aí você vai colocar, depois de 20 horas, você vai colocar segundos, milissegundos e assim sucessivamente, tudo bem? Então, aí nesse caso, ele se trata de uma variável quantitativa contínua, tá? Então, a idade, vou colocar aqui a idade, ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua. Aí nós vamos ter que vai depender do contexto. Vamos lá, CPF, pessoal, CPF a gente tem que tomar cuidado, porque apesar de ele ser formado por números, tá? Isso aí é como se fosse uma qualidade que a gente está atribuindo à pessoa. Então, cada pessoa tem seu CPF. Por exemplo, você não pode pegar um CPF, falando aqui quantitativa, e somar com outro. Vamos supor, vou pegar o CPF de fulano, somar com o CPF de Beltrano. Ou fazer o vice-versa. Um CPF menos outro CPF vai dar isso de CPF. Não, não existe. Então, quando se fala em CPF, nós estamos nos referindo ao quê? A uma variável qualitativa, tudo bem? Então, uma variável qualitativa, o quê? Nominal. Tudo bem? Pessoal, só voltando aqui no assunto do CPF, tem um outro exemplo parecido. Por exemplo, sessão de votação, quando a pessoa vai votar. Pode ser que tenha a sessão 5, a seção 7, a seção 8, a seção 10, tá? Nesse caso, a seção 5 não é o número, não é
o número da seção. A seção 5 é o nome da seção. Então, assim como pode ter seção pássaro, seção beija-flor, pode ter seção 5. Então, nesse caso, a seção ele está exercendo um papel de nome, tá? O número está exercendo um papel de nome, assim como está acontecendo com o CPF. Então, o CPF está sendo nominal, está sendo uma qualidade, tá? Uma característica aí referente ao indivíduo, referente à pessoa, perfeito? Por último, ficou o peso, pessoal. O peso vai ser a mesma ideia aqui das variáveis da altura, tá? Quanto mais preciso for a balança, mais o peso vai se estender à direita. Perfeito. Então a gente observa o seguinte, só para não ficar misturado, eu vou apagar aqui, tá? Só para a gente associar, porque tem 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Nesse formulário, há quatro variáveis quantitativas? Não, só tem 1, 2, 3, pessoal. Não tem 3, não tem 4. Ó. Tem 4 variáveis quantitativas e uma variável qualitativa? Não, ó. São 3 quantitativas e 2 qualitativas, tá? Então, essa aqui está errada. Sabendo que essa está errada, a gente já consegue riscar a alternativa D e a gente já consegue riscar a alternativa E. Vamos para a segunda, está falando. A altura e o peso são exemplos de variáveis quantitativas contínuas. Aqui, ó, altura e peso, quantitativa contínua. Tá perfeito, pessoal. Então, essa aqui está ok. Sabendo que a 2 está correta, a gente já consegue eliminar a letra C, a gente já consegue eliminar a letra E, ó. Já sabemos que a B está correta sem nem ao menos ter feito a 3. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Idade é um exemplo de variável qualitativa? Não. Idade é um exemplo de variável quantitativa. Você observa que a banca nem entrou na polêmica se é discreta ou contínua, mas realmente idade é uma variável quantitativa, ok? Então, com isso, a gente consegue confirmar, né, o que nós já sabíamos, que o gabarito dessa questão, então, é a alternativa B. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de tipos de variáveis, conceitos iniciais ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!